Boa noite, graça e paz a todos. Vamos iniciar nesse momento mais uma sequência dos nossos estudos no livro do Apocalipse. Estamos transmitindo ao mesmo tempo pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, se você está acompanhando em uma das duas plataformas, vamos juntos e vamos ter alguns minutos aqui para meditarmos um pouco mais sobre o tema do livro do Apocalipse. Aguardando ainda algumas pessoas chegarem, né? Nós vamos dando alguns toques iniciais aqui e lembrando um pouco do que já falamos na semana passada. Na semana passada, na introdução que eu fiz, a primeira, né, dessas introduções a respeito do livro do Apocalipse, eu deixei claro uma coisa para todos nós, que o livro do Apocalipse é um livro que tem a sua origem, né, a sua base de origem no meio judaico. O Apocalipse, do formato cristão como nós temos, depois, posteriormente, ele se inicia entre os judeus. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas coisas. E hoje eu gostaria já de colocar alguns termos em perspectiva para a gente compreender o que significa cada uma dessas palavras quando a gente ouve determinadas palavras relacionadas ao estudo do livro do Apocalipse. Uma coisa que também para colocarmos já em perspectiva é que o livro do Apocalipse ele também trata de assuntos que nós chamamos de escatológicos, né? Escatologia. O que é uma escatologia? Escatologia é uma palavra de origem grega que significa, são duas palavras, né? Juntas aí formando a palavra escatologia. Escatos, que em grego significa a parte final, e logia da palavra logos, que significa mente, razão, discurso, sobre algum assunto. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Vamos assim dizer. E, obviamente, inserido nos estudos escatológicos, nós temos o Apocalipse, ok? Então, é sobre isso que nós vamos também falar um pouco hoje. Então, vamos definir termos. Quando a gente ouve a palavra apocalipse, apocalíptico, apocaliptista, apocaliptismo, o que essas palavras significam? O que elas têm a ver com, por exemplo, o último livro do Novo Testamento que nós chamamos de o Apocalipse? A palavra apocalipse, por si só, significa revelação. Mas, além da palavra significar revelação em si mesma, Apocalipse é um gênero literário, é um tipo de literatura que foi desenvolvido. Ou seja, o que eu quero dizer com gênero literário? Quando a gente lê uma obra, a gente entende qual o estilo dessa obra. Se ela é poética, se ela é narrativa, se ela é histórica, se ela é ficção, né? Então, o estilo literário define como o texto será escrito. E, ao identificar o estilo literário, nós temos condições de entender melhor aquele assunto, aquele tema dentro da sua característica. Vou dar um exemplo simples aqui para nós entendermos isso. Imagine que alguém ouça a seguinte informação. Um vírus altamente letal, nós moramos aqui perto de Boston, né? Um vírus altamente letal escapou de um laboratório em Boston e ele é pior do que o Covid-19 e a contaminação é letal. Ok, quando a gente ouve uma coisa como essa, qual é a nossa reação? Se eu leio num jornal que está falando sobre o assunto, eu vou tentar correr o mais longe possível. Se eu estou lendo em um livro de uma história, uma ficção, eu vou ficar sentado continuando a ler para ver onde isso vai chegar. Então, o estilo literário define a forma como nós vamos entender. É poético? É literal? É simbólico? É poesia? É narrativa? É conto? É crônica?
Tudo isso é romance, é ficção. Qual é o estilo? O Apocalipse é um estilo. O Apocalipse ele é um estilo literário que ele abraça uma série de coisas para expressar a sua mensagem, chamada então apocalíptica. Que é o apocalíptico, é o tema tratado no Apocalipse. Portanto, é importante a gente perceber isso, que quando nós lemos um Apocalipse, nós não podemos lê-lo da mesma forma que a gente lê uma epístola. Epístola também tem uma forma, tem um estilo, tem um gênero, que é diferente de um Apocalipse. Eu não posso ler o Apocalipse como eu leio, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos. Não, a epístola não é um apocalipse, ela tem uma outra maneira de expressar. Eu não posso ler o Apocalipse da mesma maneira que eu leio o livro dos Salmos. Por quê? Porque são estilos diferentes e a maneira de expressar é diferente. Depois nós vamos também meditar e estudar um pouquinho mais sobre as características que tem da literatura apocalíptica. Mas agora eu quero só deixar esse ponto inicial. Então, Apocalipse é um estilo literário. Mas nós temos no último livro do Novo Testamento esse livro que nós chamamos de o Apocalipse. E ele é chamado especificamente de o Apocalipse de João. Quando o nome, a palavra Apocalipse aparece para descrever o livro, então normalmente se escreve com A maiúsculo, né? O Apocalipse. Mas quando se refere a estilo literário, é com A minúsculo mesmo, porque é para descrever aquele estilo. Portanto, Apocalipse é um gênero, apocalíptico é o tema, é o assunto tratado dentro da literatura do Apocalipse. Apocaliptista é aquele que escreve um apocalipse ou que crê no apocaliptismo, que é uma visão de mundo. Apocaliptismo é uma visão de mundo, como o mundo é entendido a partir da ótica apocalíptica. Então esses termos aí são sempre entrelaçados, né? Portanto, quando nós falamos de Apocalipse, temos que perguntar, eu estou falando agora do livro especificamente ou estou falando do gênero literário? E se eu estou falando, mesmo, obviamente, o livro Apocalipse segue o estilo literário do Apocalipse, obviamente, né? Mas é importante a gente perceber isso também. Como eu já disse até na semana passada, além do Apocalipse de João que nós temos no Novo Testamento, existem vários outros apocalipses cristãos e judeus. Na semana passada eu citei dois, eu vou citar hoje de novo, que eram muito usados e lidos no início dos primeiros 2, 3 séculos da igreja, que eram o Pastor de Hermas e o Apocalipse de Pedro, ok? São apocalipses também cristãos. Mas também entre os judeus nós temos vários outros apocalipses, repetindo também o que eu já disse semana passada, para conectar hoje. O único livro apocalíptico que nós temos no Antigo Testamento é o livro de Daniel. Ele é um livro que trata de temas apocalípticos, tá? Mas então são os livros que nós temos nas Escrituras, pelo menos na forma protestante que nós temos, são os únicos livros que são considerados apocalípticos. O livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Outros apocalipses judeus que não fazem parte do nosso cânone, mas faz inclusive parte do cânone de outras igrejas, como por exemplo da igreja da Etiópia, a igreja copta, a igreja etíope, tem um cânon muito mais extenso do que o nosso, né? Nós normalmente usamos um cânone de 66 livros. Né? A Igreja Católica tem um de 73. E a Igreja copta é mais de 80, 81, uma coisa assim, a quantidade de livros. E lá dentro do cânon da Igreja Etíope, tem um livro chamado Primeiro Livro de Enoque. Esse primeiro livro de Enoque é, inclusive,
a parte inicial dele, que são os capítulos de 1 a 36, quem não leu ainda, pode dar uma pesquisada, você vai achar muita coisa interessante ali. É um apocalipse, tem muita coisa maluca a princípio quando você lê. A linguagem é apocalíptica. A primeira parte do livro chamado Primeiro Enoque, do capítulo 1 até o 36, é também chamado de o livro dos vigilantes. Mais ou menos é o tema, é o título que se dá para esses livros lá. Mas nós temos ainda outros apocalipses judeus. Nós temos ainda o segundo Baruque, quarto Esdras, e se você procurar, você vai encontrar vários outros. Bom, consequentemente, pelo que nós estamos falando até aqui, o que a gente entende? Todo apocaliptista escreve, se é escrito um apocalipse, foi escrito por um apocaliptista, deixa eu dizer dessa forma. Mas nem todo que tem uma visão apocalíptica escreveu um apocalipse. Então, o apocaliptista é o que escreve um apocalipse. E que pode ter, mesmo que não escreveu um apocalipse, ter a visão apocalíptica ou do apocaliptismo. E um exemplo claro disso que eu também citei rapidamente semana passada é o apóstolo Paulo. Paulo nunca escreveu um apocalipse, pelo menos que nós conheçamos. O que tenha sido encontrado até hoje, não. Mas, apesar de que tem um apocalipse pseudônimo em nome de Paulo, mas que nós sabemos que não foi Paulo que realmente o escreveu. Chama-se Apocalipse de Paulo. Assim como o Apocalipse de Pedro, a gente também sabe que não foi Pedro que escreveu, o apóstolo. Bom, mas os apocalipses, Paulo não escreveu um apocalipse. Mas Paulo era um apocaliptista. Ele tinha uma visão de mundo apocalíptica, ok? Portanto, ele escreve nas suas cartas, ele entremeia nas suas epístolas a visão apocalíptica, né? Isso a gente percebe de uma forma muito clara, tá? O que nós percebemos, então, com tudo isso que nós estamos falando até agora, usando ainda o exemplo do apóstolo Paulo, se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo que fala sobre a ressurreição. Ressurreição é um tema apocalíptico. Somente quem tem a visão apocalíptica crê na ressurreição. Ok? Entenderam o que eu falei? Somente quem tem uma visão apocalíptica é que crê em ressurreição. Portanto, ressurreição é um tema apocalíptico. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala disso, tá? Sobre a importância de se entender a ressurreição a partir da ressurreição de Cristo. E aí ele fala sobre várias coisas e é sempre o viés dentro desse capítulo 15, é um viés apocalíptico. Na semana passada, nós lemos 1 Coríntios capítulo 7. Vocês se lembram que já 1 Coríntios capítulo 7 fala a respeito da vida, vamos dizer, em família dentro da comunidade. E lá, já quase no final do capítulo 7, o apóstolo Paulo fala, olha, o mundo como nós o vemos está passando, em breve tudo isso vai acabar, então da maneira como você foi chamado, você fica, porque tudo em breve vai acabar. É também uma visão apocalíptica que está norteando a forma de entender aqueles dias no mundo, ok? Então, Paulo fala de uma forma muito clara assim. Pode soar redundante, mas só para a gente juntar os termos todos que nós falamos até aqui. Um autor apocaliptista que tenha escrito um apocalipse tratando de temas apocalípticos tinha logicamente como visão de mundo o apocaliptismo. Ok, parece correndo ao redor, né? Mas é para a gente perceber como funcionam
os termos até aí, ok? Mas esse apocaliptismo, qual é a centralidade dele que a gente vai encontrar, seja lá no primeiro Enoque, que está na Bíblia etíope, copta, seja em Daniel, seja no Apocalipse de João e outros apocalipses que não estão na Bíblia. Uma coisa que é muito comum aos apocalipses como estilo literário é que ele é centralizado na expectativa da iminente intervenção de Deus na história humana. A visão apocalíptica diz assim: Deus pessoalmente pode a princípio agir por meio de emissários, mas Deus pessoalmente está envolvido no que vai acontecer no curso da história humana. Porque o Apocalipse trata disso. Vai chegar um momento que é o fim. E quando este fim chegar, Deus intervindo diretamente, vai fazer o quê? Vai salvar o seu povo e condenar, punir os inimigos através da destruição da existente ordem cósmica, que de uma certa forma é ela que também implica em todos os males, porque ela é uma ordem cósmica caída, e restaurará ou recriará o cosmo, o universo, para o seu estado de perfeição original. Ok, isso é o Apocalipse, isso é o apocaliptismo. Perceberam aqui? Vou repetir de uma forma mais simples. Se crê que Deus intervirá no curso da história, no final da história humana, trazendo salvação ao seu povo, juízo aos inimigos e restaurando a ordem como ela era originalmente. É voltar ao estado original. Agora preste atenção em uma coisa aqui, se você é perspicaz, pode pescar algumas coisas aqui. Veja como essa visão apocaliptista, ela está entremeada em muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, mesmo quando não estamos tratando de temas ou textos bíblicos. Por exemplo, olha para a gente ver como essa visão ela acaba estando entremeada em vários aspectos da sociedade de hoje. Não estou nem falando da igreja, estou falando da sociedade de modo geral. Quando a gente ouve um político, por exemplo, falando assim: o país está em decadência, e a decadência é causada pelo partido opositor. Portanto, temos que ganhar as eleições para vencer esses opositores que estão destruindo a nação, porque nós precisamos restaurar a boa e maravilhosa essência da nossa nação. E assim temos que lutar contra essas classes opressoras, destruir os inimigos para instaurar a Era Áurea, que é voltar ao que a nação era no passado. Não é mera semelhança. Você vê vários políticos usando esta linguagem. Esta é uma linguagem extraída do apocaliptismo. Se é voltar ao estado original de restauração e destruição da ordem atual para a instauração dessa ordem restaurada, diretamente por Deus, porque é interessante o seguinte: no apocaliptismo é Deus que interfere diretamente, Deus está ali presente. Nessa visão apocalíptica, em que políticos pegam essa linguagem, eles sempre se colocam como eles sendo os salvadores da pátria. Sou eu que vou resolver o problema. Eu é que entendo e sei onde é que está o problema e sei aonde que nós temos que atacar e o que tem que ser destruído para que se restaure o que é correto. Ok? Então a gente percebe que isso é uma coisa que caminha até mesmo dentro da sociedade. Mas há uma coisa muito curiosa que eu quero também dizer aqui hoje. Eu estou falando muito de apocalipses de origem judaica e cristãos. Mas, por incrível que pareça, essa visão apocalíptica
apocalíptica não se iniciou cronologicamente, historicamente, com os judeus. Porque nós cristãos, quando vemos a questão apocalíptica, é uma herança dos judeus. Mas não começou com os judeus. A visão de mundo apocalíptica começa na Pérsia antiga. Inclusive existe uma forma de apocalipses persas, que não são nem judeus nem cristãos, ok? Lá do passado. E que eles tratam exatamente dessa mesma perspectiva. Por exemplo, olha só, eu até tomei nota aqui para a gente dar para vocês perceberem uma coisa interessante. Por exemplo, na escatologia ou no apocaliptismo persa, eles acreditavam, tinha uma coisa, eles acreditavam em dois deuses. Existia um deus bom, chamado Ahura Mazda, e um deus mau, que era opositor ao deus bom, e ele é chamado de Angra Mainyu. O que tem aqui agora que é interessante lá? Quem é injusto vai se aliar a esse do mal. Só que no final de tudo, o bem vencerá e condenará o outro lá, o Angra Mainyu e os seus seguidores, a uma destruição por meio do fogo. Tá percebendo? Uma destruição por meio do fogo. Mas os que servem ao bem, ao Deus do bem, terão todas as coisas restauradas e, inclusive, voltarão a conviver com os seus entes queridos que já morreram anteriormente. Isso não é nem judeu, nem cristão que falou. Foram os persas, lá antes. Historicamente, eles, inclusive, disseram e falaram sobre isso antes dos judeus e dos cristãos. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Veja que eu usei aqui dois exemplos interessantes. Um do mundo antigo, antes dos judeus, e nós estamos falando aí por meados do século 3 antes de Cristo, e uma forma contemporânea, odierna, de políticos tratarem a linguagem política de uma forma apocalíptica. Então, eu estou chamando a atenção disso para a gente perceber que o apocaliptismo, ele está, desde que ele, vamos assim dizer, ele começou a ser difundido, ele começou a entremear todas as coisas. E ela está aí. E tem muitas pessoas que creem coisas, falam de coisas que são apocaliptistas sem saber que é. Ok? E porque nós temos não somente dentro do judaísmo e do cristianismo, mas nós temos entre os persas e também no mundo contemporâneo através de políticos, por exemplo. Ok, mas agora existe uma coisa aqui que eu também estou dizendo. Apesar de que existe pelo menos um ponto em comum nos apocalipses, eles também podem ter as suas particularidades. Mas os apocalipses, de modo geral, quando é que eles são escritos? Apocalipses normalmente são escritos em um momento de sofrimento e angústia, perseguição, e às vezes, quando chega até no caso extremo, de mortes, martírios. Os apocalipses são escritos num contexto como esse, de perseguição, sofrimento, angústia. E por isso os apocalipses são uma forma de literatura, que a gente também poderia chamar de protesto ou de resistência a esse período tão terrível, ok? Que aquela igreja, aquela comunidade está vivendo. Ou seja, os apocalipses, eles têm uma visão não conformista. Nós não podemos admitir as coisas como elas estão. Tá? A situação presente é denunciada, a situação presente é condenada, as forças que operam são as forças do mal, e por isso, dentro de um contexto apocalíptico, o livro do Apocalipse, e aqui eu vou fazer uma citação
de uma autora que eu gosto desse livro dela, chamado The Book of Revelation, né? O livro do Apocalipse, como subtítulo Justice and Judgment, Justiça e Juízo. Ela fala assim, e o nome dela é Elizabeth Schüssler Fiorenza. Ela escreveu assim: o livro do Apocalipse é escrito para quem tem fome e sede de justiça, em uma situação sociopolítica que é caracterizada pela injustiça, sofrimento e poder desumanizador. Eu gostei muito dessa definição dela, porque realmente, em poucas palavras, em 2 linhas, em 3 linhas, ela consegue realmente colocar a essência da literatura apocalíptica, né? Inclusive, certa vez eu achei interessante que um pensador, ele disse assim: tem gente que consegue escrever em 20 páginas o que bastavam em 2 linhas. Ela conseguiu em 2 linhas, 3 linhas, na minha maneira de ver, uma forma de explicar muito bem essa questão do que é o Apocalipse. Olha que essa expressão dela, que o Apocalipse é para quem tem fome e sede de justiça. De onde que ela tirou essa frase? Essa frase não é dela, a gente sabe. Ela está fazendo uma citação aqui dentro. Está onde essa frase? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. A frase está ali. Agora, sabe uma coisa interessante? Ali, o Sermão da Montanha, o ensino de Jesus, é um ensino também apocaliptista. Fome e sede de justiça é não aceitar as opressões, a perseguição como está acontecendo, mas um dia tudo isso será resolvido. E essas forças opressoras, desumanizadoras, serão eliminadas. E aqui eu vou até abrir um parênteses também. Veja quando ela disse forças desumanizadoras, ou poder desumanizador. Olha uma coisa interessante. Lá no livro de Daniel, ele representa os reinos do mundo por meio de animais ferozes. Okay? São vários animais ferozes, né? Nós temos o leão, nós temos o leopardo, nós temos o urso, e tem um animal que é tão violento e tão feroz que não tinha como descrevê-lo, que ele é então chamado de, vamos assim, a besta, lá no livro de Daniel. Esses 4 animais, representam 4 reinos, que são reinos que oprimiram Israel, o povo de Judá, no curso da história. O leão representa ali no livro de Daniel os babilônios. Já o leopardo representa os persas. Depois nós temos o urso, que representa também então, os gregos, e aí nós temos uma besta tão terrível que não dava para ser descrita, que na época que Daniel é escrito, representam os sírios. Ok? Mas eles são todos representados por meio de quê? Por meio de animais ferozes. Só que o que acontece na visão final de Daniel? Ele vê que vem vindo, né, sobre as nuvens dos céus, um como o Filho do Homem. E quando ele vem, o Filho do Homem vem, o que ele faz? Veja que é o Filho do Homem. Se é o Filho do Homem, é o poder humanizador reassumindo o seu local. Se nós voltarmos ainda lá para trás, lá no livro de Gênesis, que o apocaliptismo está pegando também coisas lá do passado. Gênesis não é Apocalipse. Mas ele, por exemplo, lá, quando fala numa das histórias da criação, que os animais foram criados e o ser humano é que tinha que cuidar, controlar. Então é a força humanizadora na natureza. Não é para destruir, mas é para cuidar e controlar. Muito bem. Então veio o Filho do Homem, depois de todos esses reinos, feras,
ferozes, animalescos. Vem um que é o Filho do Homem, é trazer a restauração através da humanização, de novo, daqueles que são perseguidos, oprimidos, maltratados e mortos. Ok? Então ele vem, domina todos os animais ferozes, todos os reinos, e estabelece o reino de Deus para sempre. Essa, então, é a visão de um Apocalipse. Como nós estamos tratando, como nós estamos vendo até aqui, usando esses livros principalmente para ilustrar. Um ponto a mais aqui para chegar a uma conclusão dessa linha de raciocínio que eu estou trazendo até esse momento. Portanto, o livro os Apocalipses, de modo geral, e inclusive o Apocalipse de João, além de ser uma forma de protesto, porque veja que no livro do Apocalipse, eu quase disse Evangelho de João, mas é no Apocalipse de João, veja como é interessante, como ele traz características lá do livro de Daniel. Como é que é como é chamado o Império Romano e como ele é identificado no livro do Apocalipse. Ele é chamado de a besta. A besta é um animal feroz. Ok? E ele representa no livro do Apocalipse o Império Romano. E o Apocalipse de João, ele traz duras condenações ao Império Romano. Duras condenações. Por quê? Porque o Império Romano agia de forma desumanizadora, como uma besta fera, como um animal feroz, trazendo injustiça e não justiça, e sofrimento e não o bem-estar das pessoas de modo geral. Ok? Então o livro do Apocalipse, ele é também uma forma de protestar contra essas forças do mal que oprimem, que massacram. Mas a intenção também é demonstrar que mesmo que não esteja sendo visto, mesmo que não seja uma visão aparente, que não se perceba já de cara, mas Deus não está alheio a tudo isso que está acontecendo. Deus está, de uma certa forma inexplicável, no controle de tudo e que muito em breve Deus agirá destruindo esse mal que aflige o seu povo. Portanto, Apocalipse, além de ser uma literatura de protesto contra a injustiça, sofrimento e poder desumanizador, usando as palavras de Fiorenza, é também uma literatura que imprime encorajamento e esperança. E isso aqui eu acho importante a gente parar para pensar um pouco também. Eu até citei isso rapidamente na semana passada. Porque normalmente quando as pessoas pensam em Apocalipse, foi assim que eu comecei, na realidade, o estudo da semana passada, né? Quando as pessoas pensam em Apocalipse, o que normalmente vem logo de imediato na mente das pessoas? Se nós pedíssemos para alguém explicar ou definir o que é Apocalipse, o que é uma situação apocalíptica, a gente vê, por exemplo, essa linguagem no dia a dia, quando, às vezes, num noticiário, pode se expressar que uma catástrofe que aconteceu num lugar, um terremoto, uma enchente, um tsunami, uma guerra, sei lá o que for, de proporções apocalípticas. Por quê? Porque na cabeça do comum, Apocalipse fala de destruição, daquela mais estrondosa possível. Mas, na realidade, o livro não é escrito para isso. Ele é escrito, repito, para protestar contra aqueles males que estão sendo lançados, no caso, contra a igreja, mas, ao mesmo tempo que protesta e condena o que está de fora oprimindo, ele imprime esperança, confiança, encorajamento. É para dizer assim, olha, está difícil, complicado, sofrimento,
perseguição, em alguns casos extremos, morte, martírio. Mas não perca a esperança. Ser fiel, citei também semana passada esse verso do Apocalipse. Ser fiel é a frase, até a morte. Ser fiel até a morte. Ou seja, ele está imprimindo ao mesmo tempo que diz, a gente vê o mal e a opressão que estão sendo lançadas, e nós as condenamos. Mas não podemos nos tornar como eles. Não é com o mal que se vence o mal. Ok? Não é com o mal que se vence o mal. E essa é uma mensagem do Apocalipse. Por isso que uma coisa interessante nos Apocalipses é o que, então? Normalmente, se tem uma força muito grande que oprime e que massacra e que desumaniza, é porque ela é uma força muito maior do que nós poderíamos tentar enfrentar de cara. Aí o que poderia acontecer para aquela igreja? Imagine, irmãos, pense assim, imagine que se a gente voltasse lá para o final do século I, início do século II, lá na Ásia Menor, para onde esse livro do Apocalipse de João foi escrito, e vivêssemos naquela época, dentro do contexto do Império Romano, que era a nação, né, o império mais poderoso que tinha existido sobre a terra. O que eles queriam, eles iam atrás, E aí, como vai lutar contra o César romano? Como lutar contra o imperador? Eu estou vendo que ele oprime e nós o condenamos nesse aspecto. Mas então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Confiar em Deus, manter a minha fé, fidelidade e esperança. O Apocalipse também então é escrito para isso. Por isso que o livro do Apocalipse ele é muito apreciado. Ele volta a ter uma certa tônica em contextos em que há perseguição. Quando a vida está muito boa, quando está tudo muito tranquilo, quando as pessoas compram, vendem e levam aquela vida tranquila, relativamente falando, ninguém pensa em Apocalipse. Não, está tudo muito bom. Mas quando as coisas começam a apertar, aí começa a se pensar mais apocalipticamente. Por quê? Porque a situação está ruim, está complicada. E a gente está vendo o que está acontecendo. Se eu não tenho a força, de vencer isso. Mas o que eu vou fazer? Então eu vou ser fiel. E vou guardar a minha esperança até que se cumpra o livramento, a salvação final, ok? Então, é uma literatura que procura incentivar, né, os perseguidos, aos maltratados, a não desistirem da sua fé, porque no final serão vindicados por Deus, não por uma outra força externa, mas por Deus, que gloriosamente implantará esse reino áureo chamado Reino de Deus. Muito bem. Então isso aí é o que nós temos e entendemos a princípio sobre os termos apocalipse, apocalíptico, apocaliptista e apocaliptismo. Uma linguagem entremeada tanto nas escrituras, em livros que são apocalípticos, e em livros que não são apocalipses, mas que expressam essa mesma visão de mundo. E ela ainda está, como eu apresentei aqui hoje para nós, mesmo fora das fronteiras do judaísmo e do cristianismo, como nós vemos no mundo persa antigo, da Pérsia antiga. Como até hoje, no vocabulário da igreja perseguida, e uma adaptação dessa linguagem, até mesmo por
políticos. Então, estudar e entender o Apocalipse é mais do que entender somente o Apocalipse. Ele é uma ponta para a gente entender essa visão de mundo que é tão forte entre os cristãos. Nós temos essa força muito. Eu poderia até dizer sem medo, sem exagero, sem achar que estou exagerando. Eu tenho coragem de fazer a afirmação. O cristianismo é apocaliptista. Em essência. Bom, é verdade que vai ter algumas correntes que têm outras visões, mas aquela essência do cristianismo é apocaliptista. Por isso que a linguagem, de uma certa forma, fica tão entremeada e nós a percebemos até no cotidiano do dia a dia, tá bom? Bom, é isso que eu gostaria de deixar para a gente hoje. Eu sei que eu acabo dando muita informação aqui, mas a minha intenção é justamente jogar mais informação para que você possa fazer suas anotações e depois, quem sabe, pesquisar, ler um pouco mais. Mas tudo isso, como eu disse na semana passada, eu vou repetir hoje também, é lançando as bases para entendermos o Apocalipse, o livro, quando nós formos estudá-lo e lê-lo. Por isso, e por que eu creio que isso é muito importante? E aqui eu vou concluir a nossa live, a nossa transmissão de hoje. Por que eu creio que isso é muito importante? Porque nós vemos que os maiores absurdos que também são ditos muitas vezes dentro das igrejas vêm extraindo coisas do Apocalipse totalmente fora de contexto, totalmente sem nexo. E aí se diz as coisas mais absurdas possíveis. Mas por que fazem isso? Porque não tem um entendimento do que é esse estilo literário e do que ele trata. Quando a gente entende isso melhor, nós vamos conseguir entender melhor o Apocalipse. Então, na realidade, nós não estamos perdendo tempo antes de nos lançarmos direto nas páginas do livro do Apocalipse. Nós estamos lançando as bases para que quando a gente começar a meditar no livro propriamente dito, é o momento em que nós vamos entender melhor o que o livro tem para expor para nós. Se nós assim fizermos, se você for paciente, eu sou paciente, eu me considero uma pessoa paciente e persistente. Quando eu começo uma coisa, olha, eu vou adiante. E se você for persistente juntamente comigo, e continuarmos aqui todas as quintas-feiras, temos esses minutos juntos aqui, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que os seus olhos e o seu entendimento se abrirão para coisas que você não tinha imaginado antes. Mas nós não estaremos usando as loucuras e a imaginação criativa descontextualizada. Nós faremos isso através da contextualização do Apocalipse no seu contexto histórico e na sua aplicação em nosso contexto atual. Aí nós extraímos o melhor do Apocalipse. Muito bem, por hoje é isso. Se você tem perguntas ou alguma dúvida que surgiu durante a meditação, o estudo aqui, pode lançar suas perguntas aí a respeito do tema. E aqui, deixa eu até passar rapidamente aqui, que eu disse que eu estou transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook. Aqui no Instagram tem uma pergunta que foi lançada por uma pessoa que está acompanhando, não tem o nome dela, mas diz assim: olá, pastor, o senhor acha que este livro é literal ou simbólico? Obviamente, o livro do Apocalipse é em essência, simbólico. Há coisas que podem ser entendidas literalmente? Sim, mas a maioria é simbólica. Isso aí a gente não tem dúvida. Eu usei esse exemplo na semana passada também. Quando, por exemplo, você vê
que descreve a Cristo como um cordeiro que tem 7 chifres, isso é um simbolismo, isso é simbólico. Não tem como entender que Jesus é literalmente um animal cordeiro e tem 7 chifres na cabeça, que é até uma coisa esdrúxula, vamos assim dizer. Mas é uma linguagem simbólica que quer transmitir. Então o livro do Apocalipse, ele é, em sua maior parte, realmente um livro carregado de símbolos. E por que as pessoas não entendem, muitas vezes, o Apocalipse no dia de hoje? Porque não entendem a linguagem apocalíptica simbólica criada naqueles dias. E é isso que nós vamos fazer. Quando a gente chegar mais no fim desse estudo, você vai conseguir entender e decifrar os símbolos que estão ali no Apocalipse, ok? Muito bem, deixa eu ver aqui do lado do Facebook se alguém lançou alguma pergunta. Não, ninguém lançou nenhuma pergunta. Mas eu sempre dizia isso nas minhas aulas de seminário, quando eu dava aula de seminário. Já tem um bom tempo que eu parei de dar aulas. Quando ninguém faz pergunta nenhuma, é porque ou entendeu tudo, e não precisa de perguntar nada, ou não entendeu nada, porque não tem nem como perguntar se não entendeu. Mas eu espero que seja a primeira opção. Que você tenha entendido, e se depois alguma dúvida aparecer, lança a pergunta e a gente vai. Já ia fechar, mas o irmão Elir lançou uma pergunta aqui agora do lado do Facebook. Algumas das visões do Apocalipse ainda vão acontecer? Essa é uma pergunta interessante e que, para dar uma resposta aqui agora, sim ou não, ela é complicada. Por quê? Porque eu vou tentar ser bem reduzido e simples nessa resposta, mas essa pergunta sua, com certeza, ela vai caminhar nos nossos estudos do Apocalipse, tá? Veja que uma coisa que eu estou lançando como base para entender o Apocalipse. Nós temos que entendê-lo, eu usei essa expressão, essa metáfora na semana passada. Nós vamos como que criar uma ponte, ou uma espécie de túnel do tempo, em que nós vamos voltar ao início do Apocalipse, final do século I, início do século II, e tentar calçar as sandálias dos irmãos e irmãs da Ásia Menor, para que nós possamos entender dentro daquele contexto. E aí sim, quando entendermos lá, aí nós podemos responder melhor o que é para nós hoje. Ok? Então a sua pergunta é boa, Elir, é muito boa. Mas é uma pergunta que dá quase que para escrever, e aí falando ironicamente, como o pensador uma vez falou, tem gente que consegue escrever em 20 páginas o que só precisaria de 2 linhas. Mas dá para escrever mais de 20 páginas nessa pergunta sua. Mas eu vou dizer, é um sim, mas que merece e que necessita do apoio do lá para entender o aqui, para entender o então, para entender o agora e como aplicar essas coisas nos dias de hoje. Tá bom? Essa aí então fica para nós e na semana que vem nós voltamos e continuaremos com os nossos estudos do Apocalipse. Boa noite, graça e paz a todos.